Fiquem todos atentos porque a leitura do livro já vai começar. Mês Novembro. Dia da semana, terça-feira. Queria poder dizer que depois do jogo em Slakesville, Nosso time melhorou e ganhou alguns jogos durante a temporada, mas não foi isso que rolou. Na verdade, as coisas só foram piorando. Depois do jogo em Slakeville, o Sr. Marconi da lanchonete ligou para o Sr. Petel dizendo que não queria mais patrocinar o time. Só que era tarde demais para mandar fazer novos uniformes. Então tivemos que usar fita isolante para cobrir a logomarca. e isso virou um problema. Porque no jogo seguinte a fita isolante da camisa do Youssef acabou colando na cara de um garoto do outro time. E aí, quando a mãe dele foi tirar, acabou arrancando uma sobrancelha junto. Quando a gente ficava para trás no placar, a mamãe falava para o treinador Petel o que ele podia tentar de diferente. Não sei se ele gostou dos conselhos dela. Já tentou montar uma defesa por zona? Porque isso pode ajudar. Em algum momento da temporada, os treinadores dos outros times começaram a sentir pena da gente e passaram a escalar só os reservas, mas isso não mudou em nada os resultados. Os pais dos jogadores do nosso time foram reclamar com os organizadores da liga, dizendo que as derrotas estavam feias demais e que isso não era bom para nossa autoestima. Então fizeram umas mudanças para facilitar as coisas. De acordo com as novas regras, se um time estivesse ganhando por 20 pontos ou mais, precisava trocar 5 passes antes de arremessar. Isso ajudou a manter o placar mais baixo, mas era uma grande humilhação ouvir os jogadores dos outros times contarem os passes em voz alta. 2, 3. Daí os times passaram a fazer menos pontos de propósito. Eles também começaram a experimentar um monte de coisas diferentes, tipo driblar só com a mão esquerda e arremessar de olhos fechados. Mas o placar continuava desequilibrado. Então, lá pelo meio da temporada, a liga resolveu tomar uma atitude mais drástica. No fim de semana, colocaram a gente para enfrentar um time de faixa etária abaixo da nossa. E na semana seguinte, um outro de crianças ainda menores. E nada melhor do que levar uma surra de um bando de crianças para melhorar a nossa autoestima. 1, 2. Eu só fiz uma cesta na temporada inteira, mas fui na tabela errada. Acho que o treinador Petel preferiu me deixar curtir o momento, porque nem me avisou. No final, só a mamãe e alguns outros pais continuaram indo aos jogos. E a essa altura, os juízes não prestavam mais atenção. Ficamos tão felizes quando a temporada acabou, que demos um banho da vitória no treinador Petel, como os times fazem quando são campeões. Só espero que ele tenha tomado um bom banho em casa depois, porque o cooler estava cheio de suor. Depois do nosso último jogo, fizemos o jantar de despedida na lanchonete Marcones. O Sr. Marconi só topou receber a gente porque ainda não podia reabrir oficialmente e estava precisando de dinheiro. Por via das dúvidas, decidi ficar longe de qualquer coisa que tivesse maionese. O treinador Petel entregou prêmios para cada um de nós, mas como ninguém fez nada de bom na temporada, ele precisou ser criativo. Este certificado foi concedido a Greg Heffley por ter tentado aprender um novo esporte. Depois que comemos bolo, o treinador Petel fez um discurso. Ele disse que apesar de a gente não ter ganhado nenhum jogo, ele estava orgulhoso por todos terem se esforçado ao máximo e não desistido. E ainda disse que provavelmente ninguém do time viraria jogador profissional, mas que existia um monte de outras carreiras legais no mundo, como contabilidade, web design e manipulação de fantoches. Não foi tão inspirador quanto seus outros discursos, mas acho que também não dá para acertar sempre. Estava feliz porque a temporada tinha acabado e finalmente ia poder retomar minha rotina. Tinha certeza de que meus colegas estavam pensando a mesma coisa, mas se existe uma pessoa que sabe ser insistente é a mamãe. Quando o Sr. Petel estava entrando no carro para ir embora, a mamãe falou que existia um torneio estadual para times que não ganharam nenhum jogo durante a temporada. Depois mostrou um folheto da internet. Temporada difícil? Vire o jogo no Segunda Chance, o torneio, porque dentro de cada um existe um vencedor. Eu gostaria muito que ela tivesse falado comigo primeiro, porque a última coisa que eu queria era continuar jogando basquete. Mas por sorte,
O Sr. Petel tinha a mesma opinião que eu. O Sr. Petel falou para a mamãe que o nosso time não tinha jeito e que não estava a fim de deixar a gente se humilhar ainda mais. E apesar de ter sido uma resposta dura, ela nem discutiu. Uma semana depois, a mamãe convidou o time todo para vir aqui em casa. Pensei que fosse uma festa para comemorar o fim da temporada, com pizza e talvez um filminho, mas o lance dela era outro. Quando todo mundo chegou, ela falou que tinha um anúncio a fazer. A mamãe contou que ia inscrever a gente no Segunda Chance e que ela seria nossa treinadora. Aí ela falou que no novo torneio a gente ia começar do zero, como um novo time, e começou a distribuir os uniformes. Todo mundo ficou empolgado porque aqueles uniformes pareciam bem caros. As camisas tinham bordados azuis e dourados ao redor da gola, com o nome de cada jogador escrito nas costas. Como não tinha nenhum patrocinador, acho que a mamãe pagou tudo do próprio bolso. Na frente do uniforme tinha o desenho de um cachorro, daqueles que puxam trenó no Alasca. A mamãe disse que o nome do nosso time ia ser Huskies, que nem o time de basquete dela da época do Ensino Fundamental 2. Estava na cara que ela queria reviver seus bons tempos através da gente, mas nem liguei. Porque, como disse, os uniformes eram irados. Ela falou que dessa vez a gente ia fazer parte de um time vencedor, e isso soava melhor do que ser contador ou manipulador de fantoches. Ainda não acabou a leitura. Fique ligadinho. O Diário de um Banana Bola Fora continua no próximo vídeo.